Olá, meninos e meninas, professora Ana Flávia, tudo bem? Espero que sim. Mais uma vez estamos aqui com as nossas videoaulas de geografia e dando continuidade ao nosso conteúdo de complementação do continente africano, pois ele não está no livro de vocês. É um conteúdo que não está sendo contemplado no seu livro, mas que ele é essencial para o seu conhecimento, para o seu desenvolvimento e para próximas avaliações que vocês vierem a fazer ou séries posteriores. Bem, dentro dessa continuidade do continente africano, hoje vamos abordar os conflitos. Então, vamos entender como ocorreram esses conflitos, como eles iniciaram, quem fez parte desse início, qual o objetivo, a causa e consequência dessa ação, que grupo faz parte dessa questão política, econômica, religiosa, onde faz com que os países, a população viva em constante conflito, principalmente brancos tendo influência sobre os negros, disputa territorial que gera essa questão do conflito dentro do território. Então, vamos entender tudo isso na nossa aula de hoje. Estão preparados? Estão? Vamos começar. Iniciando o nosso assunto, podemos observar que os conflitos no continente africano são basicamente relacionados a disputas territoriais, golpes de estados, que são ações contra os governos, onde geram grandes crises políticas, então o governo acaba tendo a questão política e influencia no desenvolvimento do país, rivalidades tribais relacionadas com o povo africano, com os negros, com relação aos seus antepassados, rituais que eles costumam seguir, motivações por questões étnicas ou religiosas. Questão étnica, pelo processo do desenvolvimento do continente relacionado com o imperialismo e o colonialismo, onde os europeus dominaram os territórios africanos, e aí teve o processo de miscigenação, e a disputa pela água e recursos minerais, porque dentro do continente africano vimos que ele tem grande problema da questão da água, porque a sociedade ela não é bem receptiva a isso. Por que ela não é bem receptiva? Porque os negros, a classe pobre, não têm acesso à água. A situação deles é uma situação precária. Quem tem esse acesso? A grande elite do continente africano. Quem é essa grande elite? A maioria, infelizmente, a maioria branca, porque tem um domínio do período do colonialismo e a imposição ainda dentro desse território. Então, eles têm essa preocupação no continente africano de quê? Quanto mais pobre se fica, melhor para o rico, porque o pobre vai acabar recebendo tudo aquilo que ele lhe oferecer. Baixo salário, exploração da mão de obra, nenhum direito adquirido, muitos não sabem ler nem escrever, então não sabem o documento que vai ser assinado com a sua digital. Então, é uma situação bem difícil dentro desse continente, por isso se geram tantos conflitos políticos, econômicos, sociais e religiosos. E dentro de todos os países do continente africano, nós temos alguns em destaque com relação a esses conflitos. Que países são esses? Sudão, Sudão do Sul, Nigéria, Ruanda, Mali, Burundi, República Democrática do Congo e Angola. Esses são os principais países que vivem conflitos diariamente. Lembrando que estamos falando do continente africano. E aí vamos ver de que forma cada um desses países eles agem com relação a esses conflitos. Quais são as ações, o que ocasiona? Vamos entender mais adiante. O nosso primeiro país em destaque é o Sudão e o Sudão do Sul. Por quê? Era um território único, ou seja, ele era unificado. E por conta dos conflitos e de ações, eles acabaram se separando. Então, passou a se ter dois territórios, Sudão e Sudão do Sul. Vamos entender. O Sudão tem uma história marcada por conflitos e guerras civis. Quando a gente fala de guerras civis, é guerra entre a população. Não é uma guerra política, não é uma guerra influenciada pelos líderes. São o povo, é o povo que não está satisfeito com algumas ações e eles acabam praticando movimentos e desses movimentos geram-se os conflitos, as guerras civis. O Sudão e o Sudão do Sul, nós temos o Sudão como um país abundante em petróleo e em recurso mineral, e o principal recurso mineral da sua extração é o ouro. Então, o Sudão em destaque com a atividade econômica tem a extração do petróleo e o ouro.
A primeira guerra civil que aconteceu no território do Sudão, porque antes ele era o único território, foi nos anos de 1951 e 1972. Esse conflito bélico, por quê? Porque teve grandes armamentos, foi travado entre o governo de Sudão e rebeldes do Sul. Quem eram esses rebeldes? Era a sociedade, era o povo civil, eram aquelas pessoas que não faziam parte de política, não faziam parte de exército, eram aqueles que não estavam satisfeitos com alguma ação, onde eles tinham por objetivo separar a região sul do Sudão do resto do território. Eles queriam se tornar unificados, eles queriam se tornar independentes, queriam deixar de fazer parte desse tipo de política. Essa guerra civil dizimou cerca de 500 mil de pessoas, onde soldados, pessoas inocentes acabaram morrendo, pagando com a sua vida por uma questão de independência e de insatisfação política dentro de um território. O cessou, ou seja, a guerra, o conflito chegou ao fim com um acordo conhecido como Tratado de Addis Abeba, que firmou a independência e a autonomia da região sul, sendo criado assim o Sudão do Sul. Então, o conflito só chegou ao fim após o governo realizar uma ação de paz. Que ação foi essa? O cessar-fogo e dar o território para os rebeldes. Esse território passou a se chamar de Sudão do Sul. E após Sudão do Sul se tornar independente, com a assinatura do Tratado de Paz, do cessar-fogo, esse acordo foi rompido no ano de 1983 e a guerra se reiniciou. Ou seja, o tratado que havia sido assinado de cessar-fogo, o Tratado de Paz, pondo fim à guerra, à disputa territorial, onde o governo do Sudão abria mão do território e deixando ele se tornar independente, passando a surgir o Sudão do Sul, em 83, esse tratado ele foi descumprido e se reiniciou a guerra dentro do território. Deu-se então a Segunda Guerra Civil Sudanesa, conflito que durou de 83 a 2005. Essa guerra foi um embate entre a parte norte do Sudão e a parte sul. Quem é a parte norte? A parte do território que restou. Então, eles queriam ter o domínio novamente da terra. Por que eles queriam ter esse domínio? Porque na terra que pertencia ao Sudão do Sul, tinha grande parte de recursos minerais a ser explorado. A motivação desse conflito, além da questão da atividade econômica, foi a questão religiosa. O governo da região norte, ele era muçulmano e tentou impor um código de leis do islamismo em todo o país. Dessa forma, o Sudão do Sul acabou sendo um território que ele queria também dominar, ele queria impor a própria religião. Contudo, boa parte da população da região do sul do Sudão era cristã ou animista, ou seja, eles seguiam a religião católica e eles não queriam seguir a religião islâmica, mas o governo queria impor. Por isso que ele acabou com o tratado de cessar-fogo e a guerra se reiniciou. E, por segundo objetivo, o domínio do território também para explorar a atividade econômica. Esse conflito bélico, por que bélico? Por conta das armas, por conta dos grandes armamentos. Perdurou, ou seja, durou cerca de 20 anos e dizimou aproximadamente 2 milhões de pessoas, 2 milhões de habitantes do território. Em 2005, foi assinado um novo acordo de paz e, a partir disso, surgiu a região autônoma do Sudão do Sul. Foi definido que não tinha mais como tentar se tomar esse território de volta. Era território deles e que não tinha mais como desvincular novamente um tratado. Foi definido que esse tratado não poderia mais ser desfeito. Por isso, o território se tornou totalmente independente. Essa guerra sudanesa, por que tem esse nome? Porque está relacionado com o sul do Sudão, teve grandes consequências no quadro com relação à miséria, que é a pobreza, a fome, além de questões de doenças e os refugiados. Então, são conflitos que geram grandes consequências dentro de um território. E chegamos ao nosso segundo país com relação aos conflitos no continente africano. Que país é esse? A Nigéria. Então, podemos observar que enfrenta grandes conflitos de ordem religiosa, questão da religião, e disputas de recursos naturais. Que recursos naturais são esses? Principalmente o extrativismo mineral, que é relacionado a ouro,
petróleo e gás natural. Na região norte do país, ou seja, da Nigéria, concentra-se os muçulmanos e na região sul concentra-se os cristãos. Quem são esses cristãos? Os católicos. Então, isso significa que no país da Nigéria nós temos duas religiões predominantes. Na parte norte, o islamismo com os muçulmanos, na parte sul, os cristãos com o catolicismo. O conflito entre essas duas ordens religiosas já deixou milhares de pessoas mortas no ano de 1953. Mas, pegando os dados atuais, no ano de 2009, o conflito iniciado pelo Boko Haram, uma organização terrorista dentro da Nigéria, marcar aqui para vocês, vitimou mais de 15 mil pessoas. Aí você deve estar se pensando, mas se já teve milhares de pessoas que acabaram perdendo as suas vidas por conta do conflito, o que são 15 mil, né? Mas você não pode ter esse pensamento. Nunca pense dessa forma, porque uma vida, ela é sagrada. Então, a gente não pode ter esse pensamento com relação à quantidade, de ser mais ou menos. É uma vida e a gente tem que pensar que pessoas estão deixando suas famílias, estão indo embora por conta de guerras. E dessa partida dessas pessoas é a morte. Então, ninguém vai mais ver, ninguém vai mais ter contato. Então, fica o sofrimento dentro dos membros da família que acabam sofrendo com esses conflitos que ainda perduram no seu país. Nós temos também, como objetivo dessa guerra de 2005, era combater os princípios ocidentais. Quem eram os ocidentais? Era o lado europeu, o lado dos brancos, o lado daqueles que queriam dominar o continente africano. Lembre-se que estudamos na nossa semana passada, na semana anterior, o imperialismo dentro desse continente. Então, vimos que os países europeus, os Estados Unidos também, tinham grande influência, grande domínio dentro dos territórios da África. No ano de 2014, esse grupo radical islâmico ganhou notoriedade, ou seja, ele passou a ser conhecido nacionalmente e mundialmente, quando raptou cerca de 270 mulheres nigerianas para serem escravas sexuais e para serem usadas em combates. Essas mulheres que foram capturadas, elas foram tiradas de dentro da sua casa, de dentro de um seio familiar, e foram obrigadas a praticar ações que a sua família não concordava, a sua família não aceitava. Lembrando a vocês que quando essa ação ela ocorre, eles tinham dois objetivos para essas capturas, ou seja, esse rapto era tornar elas mulheres sexuais, ou seja, satisfazer à vontade dois soldados que estavam afastados nas montanhas para treinamento de guerra e para o combate, colocar bombas no corpo dessas mulheres e dizer, como uma das ameaças, caso elas não fizessem o que eles estavam mandando, eles sabiam onde sua família morava, eles sabiam os passos de suas famílias, então eles poderiam acabar com todos os membros de sua família. Por isso que muitas acabavam fazendo tudo aquilo que eles mandavam. Já no ano de 2017, segundo a Unicef, cerca de 83 crianças foram usadas como bombas pelo líder do grupo terrorista Boko Haram, que chocou o mundo. Então, foi um grupo terrorista que passou a ser conhecido nacionalmente e mundialmente por duas ações até agora. A de 2014, que foi o sequestro de mulheres para se tornarem escravas sexuais ou colocá-las em combate com bombas em seu corpo, e o segundo que foi em 2017, onde eles raptaram 83 crianças e colocaram elas para se tornar crianças bombas e acabar destruindo alguns pontos e pessoas civis morrendo por conta dessas explosões. Então, esse líder terrorista, ele não pensa na questão familiar, ele não pensa no bem-estar do outro, ele quer simplesmente colocar em prática todas as suas ações, passando por cima de qualquer um. No tange a disputa por recursos naturais, em 2010, houve um ataque no estado de Plateau, que é a região central da Nigéria. Recursos naturais, mais uma vez, que recursos são esses? Gás natural, petróleo e o ouro, principalmente. Mas temos outros, mas esses são os principais destaques. Nessa região predominam os cristãos, ou seja, da religião católica, lembrando que a Nigéria é dividida em dois grupos religiosos, os muçulmanos com o islamismo e o catolicismo com os cristãos.
os cristãos na parte sul e os muçulmanos na parte norte. Então, quando essa região é predominante pelos cristãos, significa que estamos falando da região sul da Nigéria, onde muitos muçulmanos migraram para lá. Por que eles migraram, se eles não pertenciam àquela religião? Porque ações que eles não concordavam politicamente, como as 83 crianças sendo colocadas bombas no seu corpo e usando em ações para conflitos no território, e as mulheres que eram sequestradas. Esse conflito vitimou cerca de 700 pessoas, deixando aproximadamente 500 mortos e 200 feridos. E chegamos ao nosso terceiro país com relação aos conflitos da África, Ruanda, onde é um país localizado no centro oriental da África e é formado pelos grupos étnicos Hutus, que são aqueles grupos familiares tradicionais, povos antigos que praticam a agricultura. Eles representam cerca de 85% da população, e nós temos os Tutsis, que eram aqueles que praticavam a pecuária, onde eles são a minoria dentro do território. Então, os Hutus praticavam a agricultura, isso com relação a famílias tradicionais, famílias antigas, é como se fossem pessoas que morassem no campo, moram em partes mais distantes, então os Tutsis praticam a agricultura e os Tutsis praticam a pecuária, eles eram pastoreiros. Desde o processo de colonização, acentuou-se uma grande rivalidade entre esses povos, onde, dos anos de 1990 e 1994, ou seja, durante 4 anos, ocorreu a guerra civil na Ruanda, entre esses dois grupos. Nessa época, a oposição formada pelos Tutsis, que eram aqueles que praticavam a pecuária, atacou tropas do governo, cujo presidente era Juvenal Abiarima, que fazia parte também do povo Hutus. Então, era um povo contra o Tutsis. Eles acreditavam o quê? Praticamos esse tipo de atividade. Nosso domínio, nossa cultura é dessa forma. Eles praticam outro tipo de atividade. O domínio deles territorial e a cultura deles é diferente da nossa, então dessa forma podemos entrar em conflito, entrar em combate e tentar ter o domínio no território só para o nosso povo. Observando, nós temos também o maior desdobramento dessa guerra civil ocorreu em 94, lembrando que ela durou de 90 a 94 e ficou conhecida como genocídio de Ruanda. E por que genocídio? Porque houve um extermínio de um grupo étnico. O presidente Abiyarimana acabou sendo assassinado. Então, isso significa que os Hutus acabaram entrando em questão de domínio territorial. O seu povo foi todo dominado pelo Tutsis, porque o seu presidente ele acabou sendo assassinado. Extremistas Hutus, então, começaram um intenso massacre que vitimizou 800 mil pessoas em Ruanda. Eles se revoltaram contra essa ação, eles se revoltaram porque os Tutsis dominaram o território e mataram o seu presidente. Não ficou parado por isso, eles resolveram reivindicar, resolveram mostrar também que eles tinham domínio, então começou a se ter o grande massacre dentro do território, conhecido como genocídio. E quem massacrou mais? Os Hutus, porque eles queriam reivindicar, eles queriam mostrar, eles queriam dominar de novo o território e honrar a morte do seu presidente. Atualmente, como forma de evitar outros conflitos dentro do território de Ruanda, é ilegal falar sobre as etnias do país, ou seja, não pode falar sobre os dois grupos étnicos, nem os Hutus e nem os Tutsis. Por quê? Porque pode gerar novos conflitos. O genocídio, além de dizimar o país, acabou empobrecendo ainda mais a população que vive em estado de miséria atualmente. E chegamos ao nosso quarto país de conflito no continente africano, Mali. Mas até aqui vocês puderam perceber que os grandes conflitos eles são gerados por conta de recursos naturais, ou seja, domínio de recursos naturais, questão territorial e a questão religiosa que predomina muito dentro de cada território. Então, eles querem muito impor que os grupos étnicos sigam a mesma linha cultural tradicional. Já aqui em Mali, vamos ver como é que procedeu essa questão dos conflitos.
foi tomado por vários conflitos, ou seja, não foi pouco também, onde vários grupos armados encontraram-se no país e realizaram diversos ataques, gerando assim uma crise humanitária. Por quê? Porque esses ataques eram os civis, eram pessoas que não tinham problemas políticos, eram pessoas que estavam em suas casas, que queriam seguir a sua religião porque era uma decisão sua, queriam praticar aquelas ações, mas esses grupos de ataques acabavam invadindo as casas, ameaçando e até mesmo matando. O governo é culpado por discriminar grupos minoritários, que são grupos menores, que alegam ser marginalizados. O que isso quer dizer? Que eles são perseguidos por outros grupos, por outros povos, e essa imposição de medo é colocada e eles acabam tendo que ceder à cultura imposta pelos grupos que estão ameaçando. As revoltas desses grupos aconteceram nos anos de 1962, foi um pouquinho de tempo, né? Em 2000, 2006 e 2002, ou seja, já são mais recentes. No território de Mali, existe uma missão de paz da ONU, Organização das Nações Unidas, por meio de uma operação para a estabilidade integrada no Mali. Como assim, professora? Eu não entendi. A ONU, ela quer colocar um acordo de paz dentro do território. E esse acordo, qual o objetivo? Fala sobre o quê? Independente da sua questão religiosa, independente da sua etnia, independente da sua cultura, independente da sua visão, todos têm que ter respeito um pelos outros. Então, a ONU, ela quer pregar isso dentro do território de Mali. Agora chegamos ao país de Burundi, o nosso quinto país com relação a um dos grandes conflitos dentro da África. Ele é considerado um dos países mais pobres do mundo, não só da África, mas do mundo, onde Burundi encontra-se imerso nas consequências das 12 guerras civis. 12 guerras civis significa que dentro desse território existiram grandes conflitos e disputas territoriais, disputas étnicas, disputas religiosas e econômicas. Durante os anos de 1983 e 2004, um grande período, o território sofreu com a intensificação de conflitos étnicos entre os Hutus, que eram cerca de 85% da população, e os Tutsis, que representavam aproximadamente 14%. Fala, professora, de novo, acabamos de ver isso? Sim. Significa o quê? Que os Hutus e os Tutsis eram grupos étnicos, povos, tanto de Ruanda como Burundi, e seguiam as mesmas tradições, seguiam as mesmas regras. No ano de 1972, os Hutus levantaram-se contra o poder que estava nas mãos do Tutsis. Eles não concordavam, então eles resolveram reivindicar, fazer movimentos contra o presidente do poder. Sofrendo assim uma grande represária que deixou cerca de 200 mil Hutus mortos. Significa que eles fizeram movimento, fizeram manifestações, iniciaram conflitos, iniciaram guerras, mas eles tiveram um contra-ataque, onde 200 mil povos Hutus acabaram sendo exterminados. Pode-se dizer que foi um genocídio? Sim, pode-se dizer que foi um genocídio. Por quê? Genocídio está relacionado com ataque a grupos étnicos, religiosos, onde se tem um grande extermínio. Então, ocorreu realmente o genocídio, tanto lá em Ruanda, que acabamos de ver, como também em Burundi. Em 1993, os Tutsis assassinaram o presidente Hutu Melchior, dando início a uma guerra civil entre as duas etnias. Mais uma vez, outro presidente sendo assassinado. Parece muito com a ação que a gente viu lá de Ruanda. Grupos étnicos são os mesmos, mesma porcentagem de grupos, 85-14. Um grupo não aceita que o outro fique no poder, disputa de poder, disputa política. Então, tem-se a guerra com relação a isso. Ambos acabaram assassinando os presidentes que estavam eleitos para ter o domínio do território para si. Em 2006, houve um acordo de paz para cessar fogo. Porém, a situação de Burundi ainda é conflituosa. Esse acordo de paz foi assinado, ele existe até hoje, mas a ameaça e a espera de um contra-ataque, ou seja, algum dos dois lados iniciar o ataque, é permanentemente. Então, todos os dias eles têm que estar em alerta
para um ataque que pode acontecer. Temos também a República Democrática do Congo, que é o nosso 6º país em conflito na África, onde no Congo paira um perpasse da questão política, econômica, étnica e cultural. O que isso quer dizer? Conflitos, grandes ações, disputas entre povos com relação à política dentro do território, à economia, onde a classe mais alta fica mais rica, mais privilegiada, a classe mais baixa sofre as maiores consequências. Étnicas, grupos e raças em processo de discriminação e culturais, que um não aceita a cultura do outro, a imposição de culturas. A República Democrática do Congo enfrenta inúmeros golpes de Estado e governos ditadores. São governos que impõem ações para o povo. E quem é esse povo que sofre essas ações? É a classe mais baixa, ou seja, a classe menos favorecida. A ONU já estabeleceu, sem sucesso, 3 missões de paz nesse território, ou seja, ela já tentou fazer com que esse conflito dentro da República Democrática do Congo chegue ao fim e que todos tenham seu direito adquirido e que essa ditadura ela não exista mais, que um governo passe a ser presidencialista, ou seja, o povo eleja quem vai assumir. Só que nenhuma das 3 ações deu certo. Os atuais conflitos, eles estão envolvidos pela questão de poder político e econômico dentro do território. No país, a presença de diversos grupos armados, governos de países vizinhos acusam o governo do Congo de apoiar esses grupos rebeldes. Ou seja, eles deduzem que o governo do Congo, ele tem apoio dos rebeldes, e esses rebeldes, eles ficam nas fronteiras, nos limites, que é território dado a eles, que é um território que eles vão impedir essas invasões, e caso o seu limite com outro país acaba tendo que ocorrer conflitos, se ele conseguir esse território será dele. É como se fosse uma FARC, como se fosse uma facção, grupos terroristas. Os conflitos no Congo iniciaram em 1996, provenientes do genocídio em Ruanda, que já vimos anteriormente, no qual o grupo étnicos Hutus mataram cerca de 800 mil pessoas. Por que eles mataram? Porque o seu presidente foi assassinado. E seguiram para a República Democrática do Congo. Então, foi o que aconteceu. Por conta desse grande número de genocídio, parte da população ainda sobrevivente acabou fugindo para evitar que a sua família fosse exterminada. Os Tutsis também migraram para Ruanda com medo de uma nova ofensiva, ou seja, com medo de uma nova guerra. E chegamos ao nosso 7º país, a Angola, envolvido também em conflitos dentro do continente africano. Observando, nós temos o quê? Esse conflito iniciou após a sua independência, onde a Angola perdurou por quase 3 décadas de conflito, principalmente com dominação europeia, onde a sua população foi muito explorada e levada para países no continente americano, principalmente para o nosso país, para o Brasil, para serem explorados, se tornando escravos. A Guerra Civil angolana iniciou em 1975 e cessou, ou seja, chegou ao fim em 2002, por meio de um acordo de paz. Essa guerra foi protagonizada pelo movimento popular de libertação da Angola e pela União Nacional para ter a independência total do país. Tratava-se de uma luta pelo poder. Considerada uma das guerras mais prolongadas em um território africano, teve como vitorioso o movimento popular pela libertação da Angola em 2002, ou seja, ela deixando de ser domínio de um país europeu. Porém, vitimizou cerca de 500 mil pessoas, devastando assim o território angolano. Podemos dizer que houve um genocídio? Sim, ocorreu um genocídio. E chegamos ao fim da nossa primeira aula dessa semana. Espero que tenham gostado do assunto, tenham compreendido, mas qualquer dúvida podem tirar no Class, estarei lá à disposição de vocês. Até a nossa próxima aula e tchau!